Boa tarde. Eu, Leonardo Rosco e meus colegas Denis e Michael Douglas estamos aqui hoje para falar um pouquinho para vocês, através desse trabalho integrado, sobre a medida provisória 746 e quais as consequências dela para o nosso dia a dia de profissional de educação física, sejamos nós bacharéis ou licenciados, e também para o dia a dia dos alunos do ensino médio da escola no Brasil, e também a consequência que isso traz para a vida deles após sair da escola. Vale lembrar que a medida provisória 746 é a medida provisória conhecida como a MP do ensino médio, que foi decretada no dia 22 de setembro pelo nosso presidente Michel Temer, e ela traz aí alguns conflitos, que alguns são a favor, outros contra. Iremos aqui citar o que se trata essa medida provisória e quais seriam as consequências positivas e negativas dela para o nosso mercado de trabalho e também para o nosso país. Fiquem ligados. Essa PEC, ela flexibiliza os currículos escolares ao incluir a possibilidade de escolha de diferentes trilhas de formação tradicional e técnica para os alunos. Ela também inclui a educação integral e autoriza a contratação de professores não licenciados para dar aula em escolas. Além disso, ela amplia progressivamente a jornada escolar até chegar em 1.400 horas por ano, que dá mais ou menos 7 horas aulas por dia. A reformulação da etapa já estava em discussão no Congresso Nacional desde o projeto de lei que vem aí desde 2013. No entanto, agora ela volta como medida provisória para ser votada com prazo de 120 dias a partir da sua apresentação. Mas afinal, o que está em discussão? O que se vem discutindo é a alteração na estrutura do ensino médio no Brasil, que é a última etapa do nosso sistema de educação básica, que é formado inicialmente pelo ensino infantil, depois pelos 9 anos de ensino fundamental e encerrados com os 3 anos de ensino médio. Por meio dessa criação da política de fomento e implementação de escolas de ensino médio e tempo integral, o governo visa ampliar a carga horária mínima anual de ensino médio progressivamente até chegar em 1.400 horas por ano, que são referentes a 7 horas diárias. Determina também que o ensino de língua portuguesa e matemática continua sendo obrigatório nesses 3 anos de ensino médio. No entanto, o ensino de arte e educação física ele só será obrigatório à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando-se facultativo ao ensino médio. Aí está o ponto que vem influenciar no nosso mercado de trabalho e na nossa participação e contribuição para o desenvolvimento das crianças. A medida provisória ainda torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do 6º ano do ensino fundamental e nos currículos plenos do ensino médio. Permite que conteúdos cursados no ensino médio sejam também aproveitados no ensino superior. E o currículo do ensino médio ele será composto pela Base Nacional Comum Curricular, que é conhecida como BNCC, e por itinerários formativos específicos definidos em cada sistema de ensino, e com ênfase nas áreas de linguagens, matemática, ciência da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional. Essa mesma MP ela dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organização das áreas de conhecimento e as competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas nesse mesmo BNCC já citados anteriormente. Agora nós vamos explicar melhor o que se trata o BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, falar mais detalhadamente dele, porque ele também influencia nessas matérias obrigatórias ou não se ter no ensino médio, fundamental e infantil. A Base Nacional Comum Curricular é um documento que tem como objetivo nortear e definir o conteúdo que os alunos deverão aprender a cada etapa do ensino médio. A base específica para o ensino médio começou a ser discutida em outubro desse ano, de acordo com o Ministério da Educação, e deverá ser finalizada até meados do ano que vem, 2017. No dia seguinte à publicação da medida provisória, o governo federal já editou em partes o conteúdo da mesma, com relação ao assunto que mais nos interessa, nós, profissionais de educação física, e com o novo texto o MEC volta atrás e mantém a obrigatoriedade de artes, educação física, filosofia e sociologia até que seja concluída a próxima etapa da reforma. Além disso, o texto manteve em aberto questões sobre como será aplicada na prática essas medidas. O MEC incluiu um ponto no texto que determina que o ensino de artes, educação física, filosofia e sociologia continue em vigor até o 2º ano letivo posterior à aprovação
da nova Base Nacional Curricular Comum. E apesar de ter deixado explícito que nada muda até a nova base, o MEC manteve na medida provisória o trecho que retira da Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, a garantia explícita de que essas disciplinas, artes, educação física, filosofia e sociologia, deveriam ser aplicadas no ensino médio. Na versão original do texto, assim como previa, as disciplinas obrigatórias citadas explicitamente pelo texto continuam sendo somente português, matemática e inglês. Temos aqui a opinião do Cleverson Lino Batista, professor de Filosofia e Ética e Sociologia do ensino médio no Colégio São Pedro do Vaticano e do ensino fundamental na rede Colégio, ambas escolas particulares de Belo Horizonte. Diz ele que a MP é positiva ao trazer o ensino técnico ao ensino fundamental. É muito importante, principalmente para os mais pobres, cita ele. É uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. Para ele, outro ponto positivo é a possibilidade do estudante escolher a trajetória no qual ele vai seguir. Já o professor de Filosofia e Sociologia, Osmar Antônio, do Colégio Estadual José de Anchieta, em União da Vitória, contrário à proposta. Segundo ele, falta estrutura às escolas para que o ensino ganhe mais qualidade. Ele diz que é a favor do ensino médio integral, mas que é preciso uma infraestrutura. Diz, sempre fomos a favor do ensino integral, mas as escolas precisam estar preparadas para isso. Quando se fala em educação, com a Finlândia, precisamos de investimento, preparação. Não temos escolas preparadas para isso, argumenta o professor. Segundo ele, falta estrutura para os estudantes e professores. É necessário a formação dos profissionais, tecnologias que ajudem a trazer a prática para dentro da escola, o interesse nos estudos. Além disso, o professor diz que falta condições de trabalho, por exemplo, tempo para os docentes prepararem as aulas e corrigirem as provas. Logo, o que a gente pode concluir é que o texto do MEC, na verdade, ele não deixa claro nem explícito de maneira alguma e nunca, mesmo após a sua edição, aquela garantia de que o ensino da educação física, da filosofia, sociologia e artes continuam sendo obrigatórios no ensino médio. Isso pode trazer fortes consequências ao seu filho que vai chegar lá ainda, ou então a você que trabalha com educação física, tanto na área de bacharelado quanto de licenciatura. E é claro, isso muda também o nosso país, por que não? Afinal de contas, você acha que o atleta olímpico ele é criado depois que sai da escola ou ele é criado nos longos anos de desenvolvimento fisiológicos e corporais ao longo do ensino médio, fundamental, ensino infantil? O MEC considera que os demais conteúdos essenciais de todas as 3 disciplinas do ensino médio, antigo ensino médio, estarão contempladas dentro do conteúdo obrigatório que deve ser definido pela Base Nacional Comum Curricular, a ser concluídas e até meados de 2017. No entanto, segundo o Ministério, o MEC nega que tenha corte sumário das disciplinas. Não, entre parênteses, não está decretado o fim de nenhum conteúdo de nenhuma disciplina. Do que a Base Nacional definir, todas elas serão obrigatórias na parte da Base Nacional Comum. Dessas são artes, educação física, português, matemática, física e química. A Base Nacional Comum será obrigatória a todos. A diferença é que quando você faz as ênfases, você pode colocar somente os alunos que tenham interesse em seguir naquela área. Vamos então, inclusive, privilegiar professores e alunos com a opção do aprofundamento. Fecha aspas, texto da nota enviada pelo MEC. E para quem ainda não entendeu com clareza qual é a mudança prática que essa nova medida provisória traz para o ensino médio no Brasil, nós vamos explicar agora, em palavras mais simples, o que isso muda na nossa vida. Enfim, atualmente nós temos 13 matérias obrigatórias no ensino médio nacional. Dentre elas, educação física, artes, sociologia, filosofia, matemática, português, dentre outras. E daqui para frente, qual é a proposta do MEC? Eles querem ter apenas 3 matérias obrigatórias, isso é, que todos os alunos do ensino médio devem cursar, que seriam português, matemática e inglês. Pensem comigo, a gente está diminuindo a quantidade de matérias obrigatórias, mas o tempo que o aluno permanece na escola está aumentando, ele tem que ficar 7 horas por dia na escola.
E com isso ele vai poder optar quais matérias ele pretende cursar. Ele vai ter mais autonomia na sua escolha para tomar a decisão do que pretende estudar. E com isso a gente entende ou subentende que ele vai ter mais interesse por aquilo que está estudando. Ou seja, aquela pessoa que pretende trabalhar talvez como advogado, ele não vai ter que estudar química, física, fisiologia humana para seguir sua profissão, para fazer vestibular, esse tipo de coisa. Ele já vai começar a estudar mais história, geografia, literatura, talvez um pouquinho de legislação. Ele já vai começar a focar seus estudos com base naquilo que gostaria de fazer. Essa estrutura curricular e escolar, ela é bem semelhante com aquela que acontece nos Estados Unidos atualmente. Só que nos Estados Unidos eles não deixam de lado algumas matérias que nós estamos deixando dessa vez. Lá, por exemplo, a educação física ela é obrigatória e extremamente incentivada. Talvez não a educação física como um todo, mas a prática de esportes por pessoas na educação fundamental, na educação média e também na educação superior, através de bolsas, de incentivos financeiros aos alunos para continuar praticando um tipo de atividade física. E quais são as consequências disso no nosso dia a dia? Nós brasileiros, nós como professor de educação física e também daqueles que são pais ou que são alunos de ensino médio. Bom, um risco enorme que tem em vista na sociedade atual, capitalista, que as pessoas visam cada vez mais o trabalho, menos a qualidade de vida, esquecem muitas vezes a importância da prática esportiva. Essa prática esportiva da escola, ela pode criar o hábito das crianças de estarem em movimento, de se conscientizarem do quanto é importante suar, movimentar, flexibilizar, correr, transpirar, o quanto isso é importante tanto para o seu desenvolvimento físico quanto para o seu desenvolvimento intelectual e motor. E se as crianças não têm esse incentivo na escola, quando eles se formarem, eles vão ter ainda menos motivação para começar a praticar uma atividade física. Falamos um pouco das consequências para os alunos, agora vamos falar o que isso pode mudar para nós, professores do bacharelado, da licenciatura. Bom, na licenciatura a mudança é drástica e ela é agora, né? Se você tira a obrigatoriedade da disciplina de educação física, você está automaticamente cortando o emprego do professor de educação física nas escolas do ensino médio. Nesses 3 anos de escola, imagine aí por quantas mil escolas no Brasil e quantas mil professores de educação física e ensino médio estariam perdendo emprego. Aos profissionais do bacharelado, a gente vai ter mais trabalho para depois trazer a pessoa que não tem aquela prática esportiva, a prática de atividade física na sua vida, para nós depois que eles saem da escola. Ou seja, vai ser mais difícil de eu arrumar alunos para minha academia, vai ser mais difícil de eu conseguir arrumar corredores para o meu grupo de corrida, ou então de conseguir conscientizar a população da importância da atividade física. Afinal de contas, o nosso governo já disse que ele não é obrigatório, não é fundamental nos últimos 3 anos de escola. Como é que um simples profissional do bacharel vai conseguir mudar essa consciência na cabeça da pessoa de que ela deve sim praticar atividade física, independentemente da sua profissão, de sua escolha para a vida aí? Para o nosso país como um todo, isso traz mudanças em diversas áreas. A área de saúde, a tendência é que as pessoas fiquem mais doentes, tenham mais problemas de saúde, deem mais trabalho para o SUS, que já é um sistema bem falido, pois elas não estão se prevenindo e teriam que se remediar depois. Além disso, de 4 em 4 anos temos os Jogos Olímpicos, que agora foram no Brasil, e até um pouco contraditório, que logo depois das Olimpíadas acontecerem no Brasil, o governo lança uma medida provisória tão contradizente com isso. Afinal de contas, a gente viu, entre aspas, o couro que o Brasil tomou de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. Inglaterra tem uma população bem menor do que a nossa. Por quê? Porque lá eles incentivam a atividade física na escola, eles dão bolsas para os alunos, eles ensinam práticas esportivas diferentes, não ficam só presos ao futebol, basquetebol, handebol e voleibol, como acontece muito no Brasil. Lá eles conhecem a esgrima, conhecem o atletismo, conhecem ginástica artística, conhecem vários tipos de luta, isso tudo dentro da escola, assim como tênis e outros esportes. Aí chega nas Olimpíadas, nossa, mas que coisa, o Brasil vai mal. Como se isso fosse uma enorme surpresa, e não é, porque isso não é incentivado. O governo não está jogando a favor dele mesmo nesse aspecto.